Você sabe, o nosso sistema solar é composto por um número enorme de objetos que giram em torno da nossa estrela mais próxima, o Sol. Todos esses objetos giram conforme órbitas bastante precisas que podem ser calculadas por qualquer um com base na lei da gravidade do Newton, tendo apenas a posição, massa e o vetor de velocidade do objeto. Esses objetos variam enormemente de tamanho, desde pequenas poeirinhas espaciais até planetas enormes. Não existe um critério muito fixo para definir o nome dessas coisas, mas os astrônomos chamam os 8 maiores corpos que giram em torno do Sol de planetas. Por ordem de distância, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tenho certeza que até aqui não falei nenhuma novidade. Plutão é um caso à parte. Foi classificado por muito tempo como planeta, mas descobriu-se depois ele faz parte de um grande grupo de corpos pequenos que giram nos limites exteriores do Sistema Solar. Existem vários outros corpos lá mais ou menos do tamanho de Plutão, e alguns como Makemake e Haumea são maiores que Plutão. Se todos fossem considerados planetas, o Sistema Solar pularia para 13 planetas hoje em dia, com a possibilidade de outros 12 que ainda aguardam confirmação. A opção feita pelos astrônomos foi mudar a classificação de Plutão para planeta anão, junto com Ceres, Eris, Makemake e Haumea, e os eventualmente que forem confirmados ao longo do tempo. Portanto, nosso Sistema Solar hoje tem 8 planetas, 5 planetas anões. Mas isso gerou tanta discussão com tantos fãs que gostavam do planeta Plutão que a Associação de Astronomia Internacional resolveu mudar novamente e voltou a conferir o status de planeta para Plutão. Apesar disso não fazer nenhum sentido, apenas por uma questão cultural. Só que esse negócio de ir e voltar ficou tão confuso que hoje ninguém mais sabe a classificação correta de Plutão. Então fique à vontade, cada um pode achar que Plutão é ou não é planeta, você pode achar que temos 8, 9 ou 13 planetas no Sistema Solar, ou qualquer número entre 13 e 25 também é uma possibilidade. De qualquer forma, além de planetas e planetas anões, existe também um grande número de corpos chamados de asteroides, que são menores que os planetas anões. São irregulares, ou seja, não têm um formato esférico, e são divididos em 2 grandes cinturões principais. Um deles chamado de Cinturão de Asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e o chamado Cinturão de Cuvier, que fica além de Netuno. São milhares de corpos de tamanhos diferentes que orbitam nessas regiões. Alguns desses corpos que orbitam entre Marte e Júpiter, porém, têm órbitas muito excêntricas, muito alongadas, ou seja, embora fiquem a maior parte do tempo entre Marte e Júpiter, alguns asteroides chegam bem perto da Terra. É o caso do asteroide 99942 Apophis, que é uma rocha de 370 metros de tamanho, ou seja, mais ou menos uma rocha do tamanho do Pão de Açúcar. Ele faz parte desse grupo de asteroides que vem nos visitar de tempos em tempos, passa muito perto da Terra, fez uma passagem próxima a nós em 2004 e a próxima passagem dele ocorrerá em 2029. Quando foi estimado que existe uma chance de 2,4% dele vir a colidir com a Terra, causando a extinção de várias espécies, um problema seríssimo aqui. Será que o mundo vai acabar antes do Ancapistão virar uma realidade? E mesmo que não seja o Apophis, porque parece que tem outras medições que descartaram tal possibilidade, parece que agora não existe mais risco dele bater com a Terra. Mas pode ser que um dia um outro asteroide qualquer, ou cometa, venha a colidir com a Terra. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Sem governo, quem vai nos proteger do asteroide Apophis? O passado do planeta Terra é cheio de catástrofes absolutas que, por várias vezes, quase acabaram com toda a vida no planeta. Em determinado ponto do passado, em 2 épocas distintas na verdade, passamos pelo fenômeno chamado Snowball Earth, ou seja, Terra Bola de Neve, em que as geleiras que hoje existem apenas nos polos sul e norte cobriram todo o planeta. A temperatura média era muito inferior à atual e a vida se tornou muito difícil, posto que não havia muito oceano exposto ao Sol, nem mesmo terra, era tudo gelo. A primeira vez que surgiu a Terra Bola de Neve foi há cerca de 2 bilhões de anos atrás, e a segunda e última vez foi há cerca de 750 milhões de anos atrás. Em ambas as situações, a vida na Terra esteve em perigo, e, curiosamente, não apenas se recuperou depois disso, mas também, aparentemente, esses eventos foram gatilhos de mudanças evolucionais importantes.
No primeiro evento surgiram as primeiras células eucarióticas, que possuem núcleo, ou seja, o DNA da célula fica dentro do núcleo, como acontece com as nossas células. Antes disso, todas as células eram procarióticas, ou seja, não possuíam núcleo. O material genético, o DNA, de forma circular, ficava flutuando dentro da célula junto com as demais organelas celulares. Lembra, até aqui só haviam seres unicelulares no planeta. O segundo evento, que durou de 750 até 550 milhões de anos atrás, e quando acabou tivemos a explosão do Cambriano com o surgimento de seres multicelulares. Uma enorme quantidade de tipos de seres com os formatos mais loucos, que muitos só existiram por essa época mesmo, pois logo na chamada extinção do Ordovaciano, em 440 milhões de anos, extinguiu-se vários desses organismos, inclusive os trilobitas, e boa parte dos animais que só existiram nessa época mesmo. Em seguida veio a extinção do Devoniano, em 350 milhões de anos atrás, foi outra grande extinção. A extinção seguinte foi a do Permiano, que ocorreu em 250 milhões de anos atrás. Foi a maior de todas. 96% dos seres marinhos foram extintos e 50% dos terrestres. A extinção seguinte se deu no Triássico, há cerca de 200 milhões de anos atrás. E finalmente, a última grande extinção é provavelmente a mais famosa, foi a que dizimou os dinossauros, foi a extinção do Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. O que causou essas extinções em massa? Bom, parece não haver uma causa única. Por exemplo, a maior extinção de todas, a do Permiano, parece ter sido causada por um vulcão gigante que surgiu onde hoje é a Sibéria, expelindo quantidades absurdas de gás carbônico na atmosfera. Já a do Cretáceo parece ter sido causada por um meteoro que atingiu o planeta na região da península de Yucatán, no México. Mas, na verdade, nada disso é muito certo, tá? E alguns cientistas até questionam essa versão de que existiram essas extinções em massa. A coisa toda pode ter mais a ver com a capacidade de preservar os fósseis do que efetivamente com períodos em que muitas espécies desapareceram ao mesmo tempo. Mas, no caso específico da chamada barreira KT, que é a extinção do Cretáceo, o fim dos dinossauros, observou-se que, no mundo todo, havia um depósito enorme de irídio sempre que a rocha era datada desse período, cerca de 65 milhões de anos atrás, mesmo período em que os dinossauros foram extintos. Isso logo apontou para a possibilidade de uma colisão com um cometa ou asteroide, posto que o irídio é um metal muito raro na Terra, mas existem asteroides que têm uma quantidade grande de irídio no espaço. Foi o físico americano Luiz Álvares, um americano da Califórnia, que postulou essa hipótese nos anos 80. Inicialmente, a ideia de um asteroide ou cometa ter impactado na Terra e isso ter causado a extinção dos dinossauros sofreu resistência porque, dentre outras coisas, não havia uma cratera grande o suficiente para ser atribuída a tal evento. 65 milhões de anos é um bocado de tempo, mas em termos geológicos, esperava-se ainda encontrar registros dessa cratera. Finalmente, uma pesquisa geológica para a busca de petróleo, uma empresa do México percebeu que havia uma grande cratera parcialmente submersa na região da península de Yucatán. A cratera foi muito descaracterizada pelo tempo e pelo fato de se localizar em uma região costeira, mas a datação bateu precisamente com o período imaginado para a extinção do Cretáceo. Finalmente a teoria foi aceita e Álvares ganhou até um prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Estimativas dizem que o asteroide que colidiu com a Terra tinha então aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, ou seja, era mais ou menos do tamanho da ilha de São Vicente, uma ilha bem grande no litoral de São Paulo, onde ficam as cidades de Santos e São Vicente. Note, portanto, que o asteroide Apophis, mesmo que venha um dia a se chocar com a Terra, não vai fazer nem cócegas perto do que foi esse outro asteroide. Lógico, ainda vai causar muito dano, se cair em uma área habitada, não tenha dúvidas, vai causar muito prejuízo, muitas mortes, mas certamente não vai causar nada como extinção da vida na Terra. Afinal, causar a extinção da vida na Terra nem esse asteroide bem maior que causou a extinção dos dinossauros, né? Lógico, isso não foi uma boa notícia para os dinossauros, que eram os seres dominantes na Terra, eles efetivamente foram extintos, mas deve-se ressaltar que os seres humanos, ao contrário dos dinossauros, têm uma capacidade de viver em climas extremos muito maior. Estimo que, mesmo que a maior parte dos seres humanos venha a perecer num evento desse tipo, se cair um asteroide do mesmo tamanho do que caiu no caso dos dinossauros, temos uma chance maior de sobrevivência como espécie, uma chance maior
que os dinossauros. Ainda assim, um asteroide como esse da extinção do Cretáceo certamente vitimaria boa parte da humanidade, devido, dentre outras coisas, à dificuldade de se produzir comida. O impacto do asteroide vai levantar tanta poeira que o Sol vai ficar oculto por muitos anos, levando à falha de colheitas seguidas. Bom, e como evitar uma tragédia desse tipo? Todos nós já vimos filmes de ficção científica em que, na iminência de um asteroide atingir a Terra, governos do mundo todo se unem e mandam uma nave ir lá e explodir o asteroide ou desviar ele da Terra. Sem governos, estaríamos condenados, certo? Quem iria colocar foguetes lá para desviar os asteroides? A questão sobre esses filmes é que, bem, lamento ser portador de más notícias, isso só funciona em ficção científica mesmo. Com a tecnologia que temos hoje, existem dúvidas sequer se seríamos capazes de desviar o Apophis, que é pequenininho. Para isso, a melhor ideia que existe é construir um foguete que vai se acoplar no asteroide e fornecer uma força lateral constante por um tempo, em um ponto bem calculado da trajetória dele, de forma a desviar ele da rota o suficiente para passar longe da Terra. Isso pode ser feito pelo próprio foguete ou por uma vela solar que ele usaria a energia do Sol para desviar milímetros no ponto certo da trajetória, de forma que ele se desvie por uma grande distância quando chegar próximo da Terra. Mas nada disso é possível hoje, ainda estamos há muitos anos de ter tecnologia para isso, com ou sem governo. O fato é que, se descobrirmos um asteroide pequeno como o Apophis, só com 10 anos para fazer alguma coisa, provavelmente, com ou sem governo, não teríamos o que fazer. Lembre-se que o Apophis pode se chocar com a Terra em 2029. Se o Apophis for se chocar com a Terra em 2029, já é tarde demais para fazermos alguma coisa. Mas pior, se for um asteroide realmente grande, como o que vitimou os dinossauros, ou maior ainda, pode ser maior ainda, isso fica ainda mais complicado, porque a quantidade de energia necessária para desviar esse asteroide estaria totalmente fora da capacidade tecnológica atual. Ou teríamos que detectar isso com muitos séculos de antecedência e começar a trabalhar desde já, ou não importa quanto os governos queiram fazer de alguma coisa contra isso, meu amigo, estamos enrascados nessa história. Explodir asteroides já na reta final de aproximação com a Terra não os desviaria o suficiente, e quebrar eles em milhares de pedacinhos provavelmente geraria uma tragédia ainda maior, porque a área impactada seria significativamente maior. A única chance que temos é essa, aproveitar os pontos extremos da rota do dito asteroide, quando ele estiver próximo ao Sol, no periélio, ou quando ele estiver mais distante do Sol, no afélio, quando uma pequena força pode gerar uma grande alteração na rota e nos livrar do problema. Então, o melhor que podemos fazer hoje é torcer para que nenhum asteroide desse tipo resolva fazer uma visita. No longo prazo, porém, é inevitável que, em algum dia, vamos sofrer esse tipo de acidente. A história mostra que isso é inevitável no longo prazo. Só ver a quantidade de crateras que tem na Lua. O melhor que podemos fazer para nos prevenir contra isso é avançar nossa tecnologia aeroespacial o máximo possível nesse sentido, de forma que, quando isso realmente se tornar uma realidade, tenhamos armas capazes ou de desviar o asteroide, ou de mitigar os efeitos desse asteroide na Terra, ou, em último caso, viajar com boa parte da população para outros planetas e vivemos lá por um período que a Terra vai levar para se recuperar desse acidente. E a melhor forma de avançarmos com nossa tecnologia é justamente pelo capitalismo, extinguindo o Estado. Os benefícios naturais do mercado garantem que a tecnologia vai evoluir com muito mais velocidade. Acredito que, na situação que estamos hoje, a solução mais rápida talvez seja mesmo a colônia em Marte. Mas quem sabe, o mercado irá guiar nossas ações de forma ótima e certamente, se tivermos algum grau de sorte, seremos capazes de sobreviver a essas tragédias no futuro. E sim, o melhor é sempre investir em tecnologia de forma ampla, porque, de fato, não sabemos se será mesmo essa a tragédia que iremos sofrer. Pode ser uma outra tragédia que sequer suspeitamos hoje. Lembra, a pior tragédia de extinção em massa não foi a do Cretáceo, causada por um asteroide. Foi a do Permiano, que, até onde se sabe hoje, foi causada por um supervulcão. Existe um grande número de problemas possíveis no futuro. Vocês conhecem o campo magnético da Terra, certo? Aquele que faz com que nosso planeta tenha um polo norte magnético, que fica no hemisfério norte, e um polo sul magnético, que fica, você adivinhou, no hemisfério sul. Todo mundo sabe que isso existe, todo mundo sabe que é por isso que as bússolas funcionam, e alguns pássaros conseguem fazer migração de milhares de quilômetros sem se perder, usam tal campo magnético para se guiar, mas existem duas coisas sobre esse campo magnético que pouca gente sabe. Primeiro, é que ele é essencial para a vida
vida na Terra, porque o Sol emite continuamente uma corrente de partículas carregadas eletricamente chamadas de vento solar. Essas partículas são muito abundantes e têm alta energia. Se elas atingissem a superfície da Terra, poderiam provocar a evaporação e carregar toda a água do planeta para o espaço. Mais que isso, carregaria toda a atmosfera do planeta para o espaço. Há quem diga que Marte é o deserto seco que vemos hoje porque, sendo um planeta menor que a Terra, o núcleo metálico dele esfriou, se solidificou, parou de girar, e sem um núcleo metálico girando dentro do planeta, ele perdeu seu campo magnético. Daí, embora ele esteja mais afastado do Sol que a gente, o vento solar arrastou toda a atmosfera e água que eram abundantes em Marte no passado, foi tudo carregado para o espaço e ele virou o deserto que vemos hoje. Nosso campo magnético é algo essencial para a vida na Terra. A segunda coisa que muita gente não sabe sobre o campo magnético é que ele, de vez em quando, inverte. De tempos em tempos, mais ou menos a cada 200 mil anos, o Polo Norte e o Polo Sul se invertem. Como a gente sabe disso? Bem, a lava expelida por vulcões contém uma pequena quantidade de ferrita, que é um minério magnético. Quando essa lava se solidifica, a ferrita, como qualquer ímã, se alinha aos polos terrestres. Lógico, se alinha aos polos conforme eles estejam naquele momento. Se você pegar a cordilheira do meio do Atlântico, que é um conjunto de vulcões que tem debaixo d'água ali no Atlântico, que tem expelido lava por muitos e muitos milhões de anos, você observa a orientação magnética das rochas formadas lá e você percebe uma série de listras. A cada tantos anos, o norte magnético está no norte geográfico, depois muda. O norte magnético vai para o sul geográfico. O ponto é, nesse momento, fazem exatamente 500 mil anos desde a última mudança, ou seja, já está atrasado. Essa mudança normalmente acontece a cada 200 mil anos. E o mais chocante, além de ser possível medir o campo magnético na lava, também é possível medir na cerâmica. Sim, potes de barro, porque a cerâmica também possui partículas de ferrita, que normalmente estão todas embaralhadas, mas quando a cerâmica é aquecida, no processo de queima da cerâmica, as partículas ficam livres e se alinham ao polo magnético da Terra. Como o tempo para queimar cerâmica é mais ou menos o mesmo, é possível medir com precisão a força do polo magnético. A cerâmica, lógico, não permite medir a orientação do polo magnético, porque você pode mover a peça de cerâmica depois dela fria, mas a força do campo magnético fica registrada, e medidas feitas em cerâmicas desde a antiguidade mostram que a força do nosso campo magnético está caindo abruptamente. Hoje ele tem um valor de pouco mais de 70% do que era na época do Egito Antigo, ou seja, há 4 mil anos atrás, e continua caindo. Veja, uma queda de 30% num período de 4 mil anos é um bom indicador de que os polos estão se preparando para trocar. Cientistas estimam que nos próximos 10 mil anos vamos passar por esse problema. Sim, é coisa de 10 mil anos, não vou ser eu nem você que vamos ter esse problema, mas nossos netos, bisnetos, tetranetos, sabe lá quem, é que vai enfrentar isso. Felizmente, eles já vão estar vivendo no Ancapistan, olha que beleza. Mas daí você pensa, pera um pouco, essa troca acontece a cada 200 mil anos, e os seres vivos da Terra então já passaram por centenas de trocas desse tipo, e nada de grave aconteceu. Por que seria um problema essa troca do campo magnético da Terra dessa vez? Ok, vamos ficar um tempo sem a proteção do campo magnético, vamos perder um pouquinho da nossa atmosfera, um pouquinho da nossa água, mas rapidamente o campo magnético se reestabelece no sentido contrário e continua a proteção nossa contra o vento solar, certo? Nenhum problema. Isso já aconteceu várias vezes antes. Ah, meu caro, mas da última vez que isso aconteceu, há 500 mil anos atrás, adivinha quantos aparelhos elétricos e eletrônicos existiam no planeta Terra? Exato, zero. Realmente, a inversão dos polos e o fato de ficarmos alguns milênios sem a proteção do campo magnético não impõe grande sacrifício para os seres orgânicos baseados em carbono. Mas ninguém sabe exatamente qual efeito isso vai ter em computadores, linhas de transmissão, geradores de energia elétrica. Já imaginou, daqui a uns 1000 anos o campo magnético vai estar abaixo, tipo 20% da capacidade dele, de repente uma grande chama solar é ejetada pelo Sol e atinge a Terra em cheio, sem a proteção do campo magnético, frita todos os computadores do mundo. Olha, eu não sei se isso seria pior ou melhor que o asteroide, viu? Esse é o problema de encarar essas situações sobre a ótica centralizadora do governo. Se o governo começa a investir fortunas em uma solução para o asteroide, ok, lindo, mas e se depois percebe-se que o nosso problema é um vulcão monstro que abre em algum lugar do planeta, ou todos os nossos eletrônicos viram sucata de uma hora para outra, quem vai ter
a capacidade de prever qual é o desastre. Se investimos muito em uma coisa e o que acontece é outra, todos os nossos recursos foram desperdiçados no problema errado. E essa é a vantagem do livre mercado, do anarcocapitalismo sobre o estatismo. O Estado vai focar sempre nos problemas que ele julga mais sério, que a burocracia julga mais sério. Só que a burocracia não é sempre ligada em fatos reais. Ela muitas vezes vai obedecer aos seus próprios incentivos. Veja, se criarmos a Asteroide Braz, uma empresa pública estatal com o objetivo de investigar os asteroides e criar soluções para isso. Adivinha o que vai acontecer? Eles vão achar cada vez mais evidências de perigo de asteroides e vão precisar de cada vez mais dinheiro para soluções mirabolantes para esse problema que eles encontram. Porque esse é o incentivo no caso. Qualquer cientista da Asteroide Braz que descobrir que não existe tanto risco de asteroide assim vai ser demitido. Porque se divulgar essa pesquisa, os recursos para a Asteroide Braz vão secar. Isso garante que, com o tempo, independente de qualquer evidência factual, cada vez mais e mais indícios perigosíssimos de asteroides vão ser criados pelos cientistas. Cada vez mais o pessoal da Rede Globo vai falar que 97% dos cientistas estão em consenso de que o asteroide é o pior problema da humanidade, porque se criou um ciclo de incentivo econômico para isso. É um ciclo retroalimentado. Soluções estatais têm essa característica, elas se retroalimentam. Quanto mais o cientista pinta o problema como pior, mais ele ganha dinheiro com isso. Por mais que cientistas sejam éticos, o incentivo garante que num grande grupo de cientistas, ao longo do tempo, o que vai resultar vai ser sempre o incentivo puro, ou seja, independente dos fatos, vai se atacar o problema que dá mais dinheiro para o cientista. É exatamente o que ocorre hoje com a questão do clima. Eu sinceramente acredito que o planeta está sim aquecendo e que isso é causado pelo homem. Mas quanto mais o governo se mete nisso, mais gera incentivos errados retroalimentados, mais faz as pessoas duvidarem desses resultados, porque o incentivo para os cientistas é sempre concordar com o governo, é sempre concordar com a tese que dá mais dinheiro para eles próprios. Em algum ponto, isso deixa de ter base real e passa a virar a própria burocracia autoalimentada. Será que já chegamos nesse momento? Eu não sei, é um palpite para qualquer um aí. Minha sugestão para resolver o problema ambiental é a proibição absoluta de que governos tomem qualquer ação nessa área, façam qualquer lei com incentivo de pesquisa sobre clima ou qualquer outro tipo de regulamentação para tentar atacar o problema. Apenas afastando os parasitas mafiosos desse problema, poderemos ter a real dimensão do mesmo e encontrar soluções efetivas para isso. Falei já sobre esse assunto no vídeo Como Resolver o Aquecimento Global. Por outro lado, empresas no mercado sempre vão ter a melhor capacidade de resposta possível aos problemas reais, porque isso garante melhores lucros. As chances são pequenas em qualquer caso, não vou te enganar não, mas pelo menos os incentivos vão estar nos lugares certos. No dia que houver um problema, seja o clima, seja o asteroide, seja o vulcão, seja o campo magnético, certamente haverá lucro em resolver tal problema, e sempre haverá um capitalista malvadão querendo embolsar esse lucro. Que bom, porque no final das contas vai ser a busca do lucro que vai nos salvar. Boas intenções só geram tragédias. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.